Agora acabou pro Bolsonaro. Eu sempre falo aqui que quem manda no Brasil não é o Bolsonaro, não é o Centrão, não é o Arthur Lira, não é o STF. Quem manda no Brasil são os banqueiros. Eles é quem dão ordem para juízes de tribunais superiores, eles é quem dão ordem para o Centrão, para o ministro da Economia, para o Banco Central. Os banqueiros é quem mandam no Brasil e sempre mandaram. O único período em que eles pararam de mandar um pouco no Brasil foi durante os governos do PT, por isso que eles fizeram de tudo para derrubar, para voltarem a mandar no país. Pois bem, um desses banqueiros que sempre esteve fechado com o Bolsonaro desde o comecinho do governo é o André Esteves. E ele deu uma entrevista no Valor Econômico que eu não sei se o Bolsonaro já leu, entrevista de ontem à noite. Mas se ele leu, o Bolsonaro chorou. Porque, olha, um desastre para o Bolsonaro a entrevista do André Esteves. Vamos lembrar que o André Esteves ele é dono do BTG Pactual. O BTG Pactual é o banco que foi fundado pelo Paulo Guedes. O Paulo Guedes fundou o Banco Pactual nos anos 80. Pouco tempo depois, o André Esteves entrou no banco e se tornou dono do Banco Pactual depois do Paulo Guedes sair. Foram sócios, inclusive, por um tempo. O André Esteves e o Paulo Guedes, ministro da Economia do Bolsonaro, são amigos, portanto, há mais de 30 anos. E antes do Thiago aqui nascer, eles já eram amigos. Pois bem, o André Esteves deu uma entrevista em que ele fala com todas as letras: se o Lula ganhar, não tem problema nenhum para o mercado financeiro. Ou seja, nós, os banqueiros, os multibilionários que mandamos no Brasil, não temos problema nenhum com a eleição do Lula. Aí ele cita como exemplo o fato de que agora pode sair pesquisa indicando o Lula pode subir, o Lula pode cair, o Bolsonaro pode subir, o Bolsonaro pode cair, não interessa o que apareça na pesquisa. A Bolsa de Valores não move, não se move, não tem aquela volatilidade de antes. Eu não sei se você está lembrado ou lembrada, mas em 2014, em 2010, em 2006, em 2002, enfim, em 2018 também, nas eleições era assim. Quando o candidato do PT subia nas pesquisas, a Bolsa de Valores despencava e o dólar subia. Por quê? Porque o mercado financeiro, são os banqueiros bilionários, faziam um terrorismo psicológico, um terrorismo econômico na população, dizendo: olha, se o PT ganhar vai ter uma crise econômica de proporções inimagináveis. Isso foi feito em 2002 de uma maneira assim, eu lembro, em 2002 eu tinha 14 anos, viu? E eu lembro que eu assisti o jornal e sempre que o Lula subia nas pesquisas e mostrava que ele estava muito na frente do Serra, a Bolsa de Valores caía. E eu lembro nos jornais os comentaristas fazendo essa conexão. Olha, o Lula sobe, a Bolsa cai, porque a eleição do Lula o mercado financeiro não vê com bons olhos. Em 2014 teve um terrorismo gigantesco. Em 2016, antes do golpe também, o Santander chegou a mandar e-mail para os seus clientes select, que são os mais ricos, inclusive muitos são milionários ou bilionários, para dizer: olha, se a Dilma ganhar a eleição vai ser ruim para o Brasil. Enfim, isso não acontece mais. A entrevista do André Esteves foi uma bomba. Eu vou comentar aqui a entrevista e te mostrar o que acontecia antes, quando não tinha esse aceitamento, essa aceitação do mercado financeiro com o PT e o Lula. Hoje, a rejeição ao Bolsonaro é tão grande que até um cara que é amigo do ministro da Economia, do Paulo Guedes, diz: olha, o Lula pode ganhar, a gente sabe que vai dar tudo certo para todo mundo. Antes de eu falar sobre isso, eu peço que você se inscreva aqui, ó, um segundinho grátis, aqui embaixo se inscreve no Plantão Brasil. Olha, a gente precisa aumentar o número de inscritos dos canais que fazem oposição a esse desgoverno, porque eles estão disseminando fake news como nunca antes, e a chavinha das fake news, eles estão ligando assim, agora. Falta mais ou menos 40 dias para a eleição, eles vão ligar com tudo as fake news, então a gente precisa quebrar no meio as mentiras deles. Por isso eu peço aí um segundinho grátis, só clicar no botão inscrever e você já está ajudando muito a combater as fake news desses malditos. Agora, eu vou te mostrar aqui alguns trechos do que acontecia em 2014, 2016, 2017. Se você procurar, eu não procurei, mas se você procurar, você vai achar matéria de 2002 até, parecidas com essas que eu vou te mostrar aqui. Ó. Isso aqui é de 2014, ó, Folha Poder. Bolsa cai e dólar sobe com alta de Dilma. A Dilma tinha acabado de subir numa pesquisa, a bolsa caiu e o dólar subiu. Quer dizer, a bolsa caiu, o pessoal fala: nossa, estão desinvestindo no Brasil, o dólar subiu. Eu vou te explicar uma coisa: quando o dólar sobe, é sinal o quê? De que os investidores estão vendendo reais. Lembra? Lei da oferta e da procura. Se você está vendendo real, tá todo mundo vendendo reais,
e comprando dólar, o dólar valoriza e o real desvaloriza. Isso faz o dólar subir. Por que os investidores vendem reais? Porque eles estão desinvestindo no país. Então eles faziam isso propositalmente, exatamente para sair matéria na mídia mesmo. Aí, ó, tem aqui, ó, matéria de 21 de outubro. Dólar sobe após pesquisa mostrar vantagem de Dilma. Dilma sobre o Aécio, aqui, ó, 21 de outubro de 2014. Vou ampliar aqui para você ver a data. 21 de outubro de 2014. Aí você via que esse terrorismo econômico acontecia isso desde 2002. Aí chega o André Esteves e fala assim, olha, você pode ver que agora em 2022 não tem isso. As pesquisas saem e não tem volatilidade nenhuma. A bolsa não sobe ou cai por conta das pesquisas. E realmente, talvez você não tenha percebido, mas eu já estava notando isso nas últimas semanas. Eu esperava que agora, em período eleitoral, fosse ter uma volatilidade maior, mas não teve. Pode mostrar a pesquisa com Lula ganhando no primeiro turno, ou qualquer outro resultado, e a Bolsa de Valores continua normal. E você não vê mais os comentaristas da grande mídia falando, olha, a Bolsa caiu porque o Lula subiu na pesquisa, os investidores estão com medo de um novo governo Lula, coisa do tipo. Você não vê. Você pode ver aqui, ó, tem uma aqui de 1º de outubro, logo antes do primeiro turno da eleição de 2014. O dólar sobe 1,5% anti-real após Dilma ampliar vantagem em pesquisas eleitorais. É isso que acontecia. Em contrapartida, ó, dólar cai após condenação de Lula e fecha em menor valor em 2 meses. Quer dizer, o Lula foi condenado, o dólar caiu. Quer dizer, a gente quer que o Lula se ferre. Então, o real valoriza e o dólar cai, a bolsa sobe porque o Lula foi condenado, o Lula se preso, é bom pro Brasil. Era isso o que se fazia antes. Aí o André Esteves, que manda em todo mundo, eu sempre lembro daquele áudio que vazou no final do ano passado, que o André Esteves estava falando com estagiários do banco dele, o BTG Pactual. Aí ele chega atrasado, ele fala assim, olha, desculpa o meu atraso, é que o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, estava me ligando para saber o que ele faz, porque o ministro da Economia, Paulo Guedes, ele estava pensando em pedir demissão. Quer dizer, olha o nível. O presidente da Câmara dos Deputados, um dos maiores corruptos do Brasil, que está roubando bilhões, Arthur Lira, liga para o presidente de um banco, do BTG Pactual, para perguntar, o que eu faço, cara? O Paulo Guedes quer se demitir, o que eu faço agora? Quer dizer, você vê quem manda mesmo, quem dá as ordens para Arthur Lira, é o André Esteves. O André Esteves, na ligação com o Arthur Lira, fala, o Guedes vai se demitir, empurra ele para fora e põe aí o impeachment do Bolsonaro, derruba esse cara aí que tá ruim. Você acha que o Bolsonaro seria presidente hoje? Não seria. Não seria de jeito nenhum. Quem manda são esses caras. É por isso que deram o golpe na Dilma, por isso que deram parte do golpe era prender o Lula para que ele não ganhasse a eleição, para que eles pudessem aprovar essas reformas que fizeram a população ficar cada vez mais pobres, para eles lucrarem mais e mais e mais e mais e mais. Porque quando tem reforma da Previdência, aí eles falam, a reforma da Previdência vai economizar 1 trilhão. Essa economia é o quê? Deixar de pagar para os aposentados. É 1 trilhão que está saindo diretamente do bolso dos aposentados. Sabe para onde vai esse dinheiro? Para pagar os banqueiros. É só para os banqueiros. Não pense que esse 1 trilhão aí vai ser para investir em geração de empregos, em saúde, em educação, em infraestrutura. Não, é para pagar para os banqueiros. É por isso que deram o golpe. Olha, a reforma trabalhista ferrou o salário de todo mundo. Tem gente que está trabalhando aí mais de 12 horas por dia para ganhar menos de um salário mínimo. Por quê? Porque esses bilionários investem. E aí, eles querem que as pessoas sejam pobres. Quanto mais pobres forem as pessoas, mais elas vão aceitar trabalhar por um salário de miséria porque estarão desesperadas e mais eles vão lucrar, porque se os salários são menores, eles que são os patrões do Brasil, lucram mais. Enfim, o André Esteves, na entrevista dele para o Valor Econômico, ele não apenas citou que não tem mais volatilidade, como ele disse, olha, agora os preços das ações estão baixas, então é um momento muito bom para investir no Brasil. Olha, você consegue imaginar um dos caras que mandam no país, do mercado financeiro, falarem com alguém do PT, no caso o Lula, ganhando no primeiro turno nas pesquisas, ele falar que agora é um momento bom para investir no Brasil? Isso é completamente o contrário de tudo que era dito desde 2002. Quer dizer, o Bolsonaro conseguiu chegar num nível de rejeição tão grande perante o mercado financeiro que agora eles falam, pode ganhar o Lula, a gente não tá nem aí. Eu lembro que em 2019, nos primeiros vídeos que eu fazia no Plantão Brasil, uma das análises que eu fazia era o seguinte, olha, eles vão tentar aprovar as reformas, e acabaram conseguindo, para deixar a população o mais pobre possível. Quando eles sugarem tudo, até a última gota de suor da população, esses banqueiros vão falar,
Ok, agora a gente já lucrou na desgraça da população, na queda. Agora a gente vai lucrar de novo quando a população voltar a viver bem. Então agora pode voltar um governo de esquerda, porque agora a população vai voltar a ter dinheiro no bolso e aí a gente vai lucrar com a população tendo dinheiro. Então eles lucram na desgraça e eles lucram na bonança. Agora é a hora deles lucrarem na bonança da população. Então é por isso que o André Esteves chega e fala, ó, agora é um momento bom para investir no Brasil. E ele diz, depois da eleição, ganhe quem ganhar, vai ter um rally de preços. Rally de preços, em jargão do mercado financeiro, é o seguinte, os preços de tudo, das ações, no caso, preço não quer dizer preço do mercado, são preços das ações, vão subir, ou seja, quem está investindo agora, depois da eleição, vai lucrar muito. Então todo mundo vai lucrar muito depois da eleição, e aí diz o André Esteves, ganhe quem ganhar. Olha, isso é uma pancada muito grande no Bolsonaro. A primeira pancada no Bolsonaro foram os banqueiros assinarem a Carta pela Democracia. Aí o Bolsonaro foi na Febraban, veja bem, o pessoal da campanha do Bolsonaro articulou para o Bolsonaro, ele tinha acabado de falar mal da Carta pela Democracia, os banqueiros estavam irritados com ele, aí articularam para o Bolsonaro ir na Febraban. Aí vai lá o Bolsonaro, estão lá executivos do Itaú, do BTG Pactual, da XP, que é corretora, tem fundos de investimento e tudo mais, de vários fundos de investimento, de bancos nacionais e internacionais. Febraban, para quem não sabe, é a Federação Brasileira dos Bancos. Lá estão os donos dos bancos, lá estão os que mandam realmente no país. E lembre-se daquele áudio do André Esteves que vazou. Ele até fala, olha, tem ministro da STF que liga para mim perguntando, porque eles não entendem de economia igual eu entendo. Então eu falo para eles, ó, faz isso, faz aquilo. Quer dizer, o cara fala ali para todo mundo que ele manda em todo mundo. Em ministro da STF, manda no Arthur Lira, manda no presidente do Banco Central, manda em todo mundo. Amicíssimo do Paulo Guedes, hein? É sócio, não tire isso da sua cabeça. Aí quando ele fala, quando o Bolsonaro vai na Federação Brasileira dos Bancos, o que se esperava do Bolsonaro, o pessoal da campanha do Bolsonaro? O Bolsonaro vai lá tentar apaziguar as coisas e pegar novamente o apoio desse pessoal do mercado financeiro. Esse apoio foi decisivo para o Bolsonaro ganhar em 2018. Decisivo. Tem um vídeo, eu nem mostro aqui que me dá nojo de mostrar. Tem um vídeo de um dos maiores analistas de mercado financeiro do Brasil de 2018. Ele tem mais de 2 milhões de seguidores aqui no YouTube e os vídeos dele assim bombam para esse pessoal da direita que investe lá 10 mil em ações e se acha investidor. Tem esse pessoal aí da classe média, o cara investe 10, 15 mil em ações e se acha milionário. Ah, nossa, eu estou investindo, eu sou investidor. Mal sabe, ele é a sardinha, vem a baleia e pega ele sempre. Tá, aí esse cara fala assim, olha, se o Bolsonaro ganhar vai entrar o Paulo Guedes, que é um cara de vanguarda, o Paulo Guedes vai entrar, a economia do Brasil vai ser uma das melhores economias do mundo, é um cara que chega com ideias novas. Aí ele estava analisando cada candidato em 2018, aí ele falando do Haddad, ele fala, ó, vai vir tudo aquilo de ruim, a dívida vai aumentar o desemprego, foi o PT que causou essa crise, tá tudo ruim por culpa do PT, tudo mais. Isso acontecia. Em 2022, não. O mesmo analista agora analisando as candidaturas, sabe o que ele falou sobre o Lula? Sabe o que ele falou? Falou, não, o mercado financeiro já está aceitando o Lula ele está agora mais ao centro, ele não é mais aquele Lula de extrema esquerda como ele era antes. O Lula nunca foi extrema esquerda, nunca. Aí o cara fala isso para tentar, assim, ele tem que distorcer tudo, fazer um contorcionismo para falar, olha, a gente já está aceitando o Lula, viu? Nós já estamos aceitando o Lula. Pois bem, aí quando o Bolsonaro vai na Febraban, o que faz o Bolsonaro? Ele vai lá e chama a carta de cartinha, fala, vocês banqueiros não entendem nada de democracia, vocês fingem que são democratas, mas não são, pronto. Aí, em vez de ele ir lá e trazer esse pessoal pro lado dele de novo, lembre-se, esses banqueiros mandam na grande mídia. Quando a Globo fazia matérias e não falava que a fome no Brasil é culpa do Bolsonaro, é porque os banqueiros dizem, não diga que é culpa do Bolsonaro. Proteja o governo Bolsonaro. Quando a Globo fazia a matéria, o Brasil tinha o terceiro maior PIB, crescimento de PIB do mundo. E aí vinha a Miriam Leitão com aquela carinha de bunda dela e falava, é o PIBinho da Dilma, a crise está chegando no Brasil. Eram os banqueiros falando, derruba o governo do PT. Aí vinha o William Bonner com sempre fala aquela tubulação, saindo dinheiro, falando de corrupção, aquilo tudo lá da Lava Jato, e delação sem prova, e eles faziam um auê com aquilo. E aí no governo Bolsonaro, escândalos 100 vezes maiores
nem aparecem nas notícias, isso é tudo ordem dos banqueiros. Eles é quem mandam no que sai na grande mídia. Que eles pagam anúncios, quando você vê ali anúncio de um banco em página inteira num jornalão, saiba, eles estão pagando ali 15, 20 vezes mais do que o valor que aquele anúncio custa. Por quê? Porque eles pagam para a mídia falar o que eles querem. Muitos desses banqueiros se tornam donos de grupos de mídia. O BTG Pactual tinha saído uma fake news de que o André Esteves é dono da Veja e da revista Exame, que são da editora Abril. Não, mas ele é o credor da editora Abril. Um dos novos donos da editora Abril, compraram em 2019 da editora, eles devem 1,6 bilhão para o André Esteves. Aí eu falo, você acha que ele não manda em nada na linha editorial desses veículos de mídia? Vai ver o que... claro, esses veículos de mídia ficaram anos e anos contratando jornalistas e analistas antipetistas. Demora para ter uma mudança. Mas vai ver a linha editorial da Veja hoje, compara com a Veja de um ano atrás, a maneira como eles fazem a cobertura tanto do Lula como do Bolsonaro. Mudou 100%. Vê o Jornal Nacional hoje, compara com uma matéria de um ano atrás, como é que eles colocam a culpa no Bolsonaro pela fome, pela desgraça econômica, como é que eles passavam pano pro Bolsonaro. Nem um ano atrás, eu fiz vídeo aqui, 3 meses atrás, falando o Jornal Nacional tá passando pano pro Bolsonaro. Põe o Jornal Nacional mostrando mais de 100 mil pessoas no evento do Lula. Isso foi anteontem, o Lula em Belo Horizonte, mais de 100 mil pessoas no evento dele, o Jornal Nacional mostrou. Antes não mostrava. Isso é porque os bancos mandam. E hoje os bancos não estão mais do lado do Bolsonaro. O Bolsonaro tinha ali a sua última chance de tentar esse apoio que foi crucial para ele em 2018 e perdeu a chance. Então, ó, péssima notícia para o Bolsonaro. Essa é a pior notícia que o Bolsonaro podia ter recebido agora em véspera de eleição. E muito analista não está levando isso em conta. Isso muda muito na hora da eleição. É por isso que você vê uma estabilidade nos votos do Lula. Não tem aquela pá da mídia batendo nele sem parar, como fazia em 2002, em 2006, em 2010, em 2014 e em 2018. Não tem mais. Inclusive, em 2006, o Lula teria ganho no primeiro turno se não fosse a mídia fazer uma campanha maciça contra ele na semana antes da eleição. E eu lembro disso. Eu lembro como se fosse ontem a eleição lá de 2006, em que o Lula ficou com 49%. Aí depois o PT foi para a campanha e o Alckmin, que era o adversário do Lula, conseguiu uma façanha inédita na história do Brasil. Ele conseguiu ter menos votos no segundo turno do que no primeiro. Quer dizer, o Lula conseguiu no segundo turno, mesmo com a mídia batendo forte nele, ele conseguiu não apenas conquistar o voto de todos os outros candidatos, como ainda pegou alguns do Alckmin. Foi isso. Esse ano agora, em 2022, tem tudo para se repetir se tiver segundo turno. O Lula tem mais voto no segundo que no primeiro. Mas esperamos que não tenha segundo turno, que vai ser muito melhor para a democracia do Brasil se não tiver segundo turno e se o Lula ganhar logo no primeiro. Peço aí sua inscrição no canal, que aqui a gente segue na campanha para isso. É um segundinho, é grátis. Falou!